Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Muito bem-vindos aqui ao nosso encontro de crescimento, em que nós estamos conversando sobre relacionamentos redimidos. É uma alegria ter a sua companhia nesse momento. E hoje nós vamos, no nosso terceiro encontro, vamos falar de um tema que é central para a vida cristã e para nos conhecermos e para termos uma visão muito mais realista de quem nós somos e por que fazemos o que fazemos ou por que os nossos relacionamentos muitas vezes são confusos. Então hoje nós vamos tratar do tema, falar sobre pecado. Eu sei que esse é um tema que não agrada muita gente. Nós vivemos numa sociedade que se acha sem pecado, uma sociedade que é considerada pós-cristã, onde os temas cristãos, onde a moral cristã, ela não é considerada como algo relevante. Mas, em todo caso, essa é a explicação que temos da palavra de Deus da confusão. A confusão é por causa do pecado. Então, todos nós, por melhor que seja o nosso relacionamento, ele tem confusão. Tem alguns altos e baixos. Por exemplo, quem é que já se sentiu mal compreendido? Foi magoado por algo que a outra pessoa disse, teve que resolver o mal entendido, foi decepcionado, duvidou do amor da outra pessoa, se sentiu usado, guardou algum rancor, foi traído. Eu acho que tanto eu quanto você podemos dar um sim para todas essas questões. Por quê? Porque isso mostra que o nosso relacionamento ele tem dificuldades. E onde está o problema do relacionamento? Mesmo os nossos melhores relacionamentos, às vezes, são confusos e exigem muito trabalho. De onde procede toda essa confusão? Por que o relacionamento, muitas vezes, é trabalhoso? Então, essa é a questão. Por que que, por mais que a gente se esforce, por mais que a gente procure e tenha e busque um relacionamento sem confusão, sem complicações, não tem como. De onde é que vem essa confusão? A pergunta de Tiago é justamente essa. O livro de Tiago da Bíblia diz assim: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Vamos dar a resposta daqui a pouquinho. Tiago mesmo tem uma resposta, mas a primeira parte do verso é essa pergunta. De onde vêm as guerras? Qual que é a nossa resposta geralmente? A tentação é dizer que os problemas dos nossos relacionamentos vêm de fora de nós, ou seja, do outro. É isso mesmo? Quer dizer que é o outro que é o culpado. Então essa é a tentação. A tentação é dizer que os problemas dos nossos relacionamentos vêm de fora de nós, ou seja, do outro. E eu quero citar aqui um autor, Berkouwer, que diz o seguinte: a cegueira e o esconder são próprios do homem. O homem aponta vários defeitos, primeiramente nos outros, e depois, até certo ponto, dentro de limites bem definidos, também de si mesmo. Ou seja, Berkouwer está falando sobre a doutrina do pecado, e ele diz que a visão que nós temos de nós mesmos, ela é turva, ela é distorcida, nem sempre ela é fiel, por causa justamente do pecado que habita em nós. E é por isso que a gente tem essa cegueira para enxergar a nós mesmos realisticamente.
É por isso que a gente esconde, né, os nossos próprios defeitos e pecados. Por quê? Porque é muito mais fácil apontar para o outro do que para nós mesmos. E qual a resposta bíblica? É verdade. A outra pessoa é fraca e pecaminosa, mas nós também somos. Quando colocamos a nós mesmos em primeiro lugar, viramos tudo de cabeça para baixo. A Bíblia chama isso de pecado, pois rejeitamos a soberania de Deus, decidimos ser o nosso próprio Senhor. Então o pecado vira tudo de cabeça para baixo. Por quê? Porque eu me coloco como Senhor da minha vida, como soberano, retiro Deus do trono, do seu lugar de majestade, e aí eu passo a ser a pessoa principal, a pessoa central da existência, né? E deixo de viver de forma a considerar o outro, né? E as necessidades do outro. Isso é tão interessante que o apóstolo Paulo, né, ele escreve na carta aos Romanos o seguinte: assim, descobri esta lei em minha vida. Quando quero fazer o que é certo, percebo que o mal está presente em mim. Amo a lei de Deus de todo o coração. Então veja, o apóstolo Paulo, ele diz que ele descobriu uma lei que vive. Que lei é essa? É um princípio que opera em sua vida e do qual lhe é impossível escapar. Ou seja, é uma lei que ele não tem como escapar. E que lei é essa? É uma lei que, quando ele quer fazer o bem, o mal está presente. Essa existência do bem e do mal. Olha o que ele continua dizendo. Contudo, há outra lei dentro de mim que está em guerra com minha mente e me torna escravo do pecado que permanece dentro de mim. Então, além dessa lei, ele fala que tem uma guerra, né? Que é uma batalha interna constante entre o desejo de fazer o que é certo e o poder do pecado. Ele sente isso quando ele vai fazer o bem, porque a presença do mal também está ali. Ele quer fazer o que é certo, mas o errado está presente. Contudo, ele continua dizendo, contudo, há outra lei dentro de mim que está em guerra com minha mente e me torna escravo do pecado que permanece dentro de mim. Então aí tem escravo, vontade de fazer o que é certo, mas acaba fazendo a vontade do pecado. É aquele momento que você diz, não acredito que eu fiz isso. Não acredito que eu tomei uma decisão dessa. Você mesmo fica surpreso por ter feito aquilo que você jamais imaginava que poderia fazer. É isso que Paulo está dizendo. Ele diz, o bem que eu quero fazer eu não faço. O mal que eu não quero, esse eu faço. Então veja que o ser humano tem essa natureza, que a Bíblia chama de natureza pecaminosa, que o induz, que o leva a fazer aquilo que é contra o que Deus deseja. Você não precisa, ninguém precisa ensinar uma criança a mentir. Ninguém precisa ensinar uma criança a esconder o que ela fez de errado, a negar que foi ela que fez alguma coisa errada. A gente já tem essa predisposição para mentir, para enganar, para dissimular, para jogar a culpa no outro. Eu sei disso. Quando eu era criança com os meus irmãos, que alguma coisa quebrava, ou alguma coisa, ou alguém sujava a parede, ou alguma coisa assim, quem foi que fez? Eu não fui. Eu também não. Eu também não. Essa é a natureza humana. Desde criança a gente é assim, né? E aí Paulo diz assim, como sou miserável, quem me libertará deste corpo mortal dominado pelo pecado?
quem é que vai libertar a gente disso? Né? Não há esperança para mim e para você, a não ser que a gente receba ajuda de fora. Quem é que pode nos livrar dessa condição de querer fazer o bem e não conseguir, não querer fazer o mal, mas fazer? É isso que o apóstolo Paulo está tratando na carta dele. E ele continua dizendo: graças a Deus, a resposta está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Na mente quero de fato obedecer à lei de Deus, mas por causa de minha natureza humana, sou escravo do pecado. Então nós não podemos e não seremos libertos dessa escravidão ao pecado, dessa alienação de Deus, a não ser que Jesus Cristo entre na nossa vida e venha redimir, venha resgatar a gente dessa escravidão. O autor do livro aqui, a gente está estudando o livro Relacionamentos, uma confusão que vale a pena, ele diz o seguinte: essas 4 palavras que a gente viu no texto de Paulo, lei, guerra, escravo, liberdade, significam que o nosso maior problema está dentro de nós e que não conseguimos resolvê-lo sozinho. Então, quando o Tiago diz, de onde vem a guerra no meio de vocês? De onde que vem a confusão? De onde que vem essa beligerância? De onde é que vem essas incongruências? De onde é que vem toda o pecado que está aí, que você vê, não só na sua vida, mas na vida do outro? De onde é que vem isso? De dentro de nós. Essa é a revelação da palavra de Deus. Né? Como a gente viu lá em Paulo, Romanos, a revelação ela é dupla. Ela é uma revelação negativa, tem uma lei dentro de nós não escapamos desse desejo de fazer o mal, nós estamos escravos ao pecado, é tudo negativo. Mas aí tem a boa notícia. Graças a Deus por Jesus, que nos livra dessa escravidão. Né? Por isso, quando a gente fala servo de Jesus, significa que você não é mais um servo do pecado. Você não está na escravidão do pecado, agora você vive como servo de Cristo. Então, quais são as maneiras como o pecado nos afeta? O autor vai passar aqui a dizer algumas maneiras que o pecado afeta a nossa vida e afeta, consequentemente, os nossos relacionamentos. O primeiro é egocentrismo. Quando você rejeita Deus, um vácuo é criado e não pode ficar vazio. O pecado levará a preenchê-lo instintivamente consigo mesmo. O egocentrismo arruína o plano de Deus, pois nos impede de nos voltar para outro centro. Então, aqui é ela, né? Ou ele, eu coloquei aqui ela. Achei que eu era importante para você. Ele estava apenas tentando proteger os meus direitos. Então veja que aqui ambos, né, tem o eu no centro. Eu pensei que eu fosse importante, mas parece que não sou. O outro pode dizer, eu estava apenas tentando defender os meus direitos. É aí que a confusão acontece. Autorregência. Quando a sábia e amorosa regência de Deus sobre você é substituída pela autorregência, as outras pessoas se tornam seus súditos. Você exige que elas se sujeitem às suas ordens e se submetam ao seu controle. Ou seja, quando Deus não está no centro, quando não é Deus quem manda, quem é que manda? Sou eu. Eu vou reger a minha vida e assim também eu vou reger a vida dos outros. Eles precisam viver para me satisfazer. Né? Então é esse controle que eu quero das pessoas. Isso é autorregência. Por exemplo, se você me amasse de verdade, você faria o que me agrada.
Né? Então essa expressão revela que eu quero que o outro se submeta aos meus desejos e às minhas vontades e me satisfaça. Autossuficiência também é produto do pecado. Quando você rejeita Deus, você passa a acreditar na intoxicante e venenosa ilusão de que não depende de ninguém. Se você não reconhece que depende de Deus, é improvável que você possa depender de outro com humildade. Eu já ouvi essa frase quando pensei em ajudar uma pessoa, ela me disse: problema meu, quem cuida sou eu. Eu não preciso de ninguém, eu não preciso de ajuda. Não é você que vai me ajudar. Né? Fica aí, o dia que eu precisar, se eu precisar, eu peço ajuda. Então, a partir do momento que tem essa autossuficiência, dificilmente essa pessoa vai depender de outra pessoa. Né? E dificilmente ela vai achar que precisa do outro. Por isso que muitas vezes relacionamentos se rompem, se quebram, por causa dessa autossuficiência. Posso viver muito bem sem você. Você não vai fazer nenhuma diferença na minha vida se eu romper com você. Né? Autojustificação também é consequência do pecado. Se a santidade de Deus não for o seu padrão pessoal para tudo aquilo que é bom, verdadeiro e certo, então você passa a ser o seu próprio padrão para tudo isso. É óbvio. Quando Deus é destronado, quando Deus é retirado do trono, quando Ele não mais serve como modelo para a minha vida, quando o que Ele quer, o que Ele pede, não é aquilo que eu quero, então qual é o padrão agora? Tem um filósofo chamado Nietzsche que ficou conhecido porque disse que Deus estava morto. Na verdade, Nietzsche não estava matando Deus. Nietzsche estava dizendo que a sociedade da época, a sociedade em que ele vivia, os valores e os conceitos cristãos, a moralidade cristã estava morta, era irrelevante. E é isso que acontece até hoje. Então, quando a gente retira Deus de cena, quem é que fica no lugar? Fica um vazio. E quem ocupa esse vazio? Somos nós. Então, eu passo a ser o padrão. Se eu acho que está certo, está certo. Se eu acho que está errado, está errado. É isso que a gente faz hoje. Né? Você tem a sua opinião, eu tenho a minha. Você acha que é certo, eu acho que é errado. Cada um fica com a sua opinião. Isso é muito relativo. E isso vai prejudicar tremendamente os relacionamentos. Agora, quando a gente tem um padrão central, e esse padrão é o padrão de Deus, a santidade de Deus, então a gente pode alinhar a nossa vida e os nossos relacionamentos com essa vontade boa, perfeita e agradável que é a vontade de Deus. Então veja bem, quando eu assumo essa autojustificação, né, eu vejo o pecado do outro, mas não vejo os meus pecados. Eu vejo o erro do outro, mas não vejo os meus erros. Ou se eu ver os meus erros, eu justifico. Né? Cada um se acha mais justo do que o outro. Então, num relacionamento, quando cada um acha que é mais justo que o outro, que aquilo que ele fez, que aquilo que ele falou, que aquilo da forma como ela agiu, e ela sempre ou ele sempre tem uma justificativa, aí a guerra fica, né, o relacionamento fica em pé de guerra. Cada um se esforça para fazer o outro reconhecer o seu pecado. Então não há um esforço para reconhecer o seu próprio pecado, o seu próprio erro. Há um esforço para fazer com que o outro reconheça que está errado. Não examinam sua própria fraqueza e por isso não buscam ajuda. Então, nesse relacionamento de autojustificação, eu não preciso de ajuda porque eu estou certo. Você é que precisa de ajuda. Eu não vou mudar porque eu estou certo. Você é que tem que mudar. Agora, quando o padrão é o padrão de Deus,
que eu tenho esse referencial fora de mim e fora do outro, então eu vou até esse padrão e digo, realmente eu estou errado. Realmente eu estou fora do prumo. Realmente, quando eu fui medir a mim mesmo com esse padrão, eu fiquei bem aquém, bem abaixo. Então, é isso que faz a pessoa reconhecer o seu pecado, quando ela tem um padrão de santidade de Deus. Autossatisfação. Quando você se convence de que a satisfação e realização podem ser encontradas fora de Deus, você pode seguir em duas direções. A. Você buscará satisfação no seu trabalho ou atividades e não investirá em seus relacionamentos. B. Você usará seus relacionamentos para autossatisfação. Então veja, quando Deus é retirado do centro da vida, então quem é que ocupa o lugar? A gente já falou, somos nós mesmos. Isso de uma forma instintiva, né? Agora, quando a realização não está em Deus, aonde a gente busca a realização e satisfação? Ou no nosso trabalho, ou em alguma atividade que a gente tenha. Daí você vai ver muita gente que acaba buscando, porque não tem satisfação em Deus e não tem satisfação no relacionamento, acaba buscando essa satisfação no trabalho, fica muito mais tempo na empresa do que em casa, né? Fica muito mais tempo numa atividade, por exemplo, vai fazer um hobby, um lazer, vai sair com os amigos, vai, né? E não vai investir naquele relacionamento que ele tem. Então, essa pessoa vai buscar satisfação e realização numa atividade, ou ela vai buscar satisfação num outro relacionamento. É isso que muitas vezes acontece, né? Aquela pessoa que se sente muito mais realizada no happy hour da empresa, com os amigos, as amigas, do que em casa com o marido ou a esposa, ou mesmo com parentes ou pessoas próximas, por causa dessa autossatisfação. Eu preciso me autossatisfazer, e eu vou me autossatisfazer do meu jeito. O autoensino também é uma forma de pecado. Quando você é a sua própria fonte da verdade e sabedoria, você abre mão do espírito de aprendiz humilde, vital para um bom relacionamento. Então, quando a gente para de aprender, quando a gente para de buscar o ensino, o aprendizado, a instrução, porque a gente já se vê satisfeito, ou a gente acha que sabe tudo, ou sabe muito mais do que o outro, então a gente não é um aprendiz humilde. E quando você não é um aprendiz, você não consegue se relacionar. Porque a gente sempre está aprendendo, né? Eu ouvi uma frase esses dias, a gente tem que aprender a conviver com a pessoa. Você aprende a conviver com a pessoa. Depois que a pessoa não está mais aqui entre nós, nesta vida, aí você tem que aprender a viver sem a pessoa. Isso é uma verdade, né? Então a gente tem que aprender a viver com o outro e depois aprender a viver sem o outro, não é? Então, mas nessa questão do autoensino, é quando a pessoa diz, não preciso que você me diga o que eu preciso fazer. Não preciso que você me diga o que eu tenho que fazer, porque eu não tenho nada que aprender com você. Você não tem nada que me ensinar. Então, nesse caso também, o relacionamento fica confuso. Quando o amor por Deus é substituído pelo amor por nós mesmos, vemos nos outros obstáculos que nos impedem de atingir nossos alvos ou meios para promovê-los. Sempre que aquilo que você quer se torna mais importante do que Deus, seus relacionamentos sofrem. O pecado é justamente isso, é
nos tornar autossuficientes, nos tornar egocêntricos, nos torna independentes de Deus. E quando a gente age dessa forma, quem é que sofre? Eu sofro. E os meus relacionamentos sofrem. Né? Então, esse é o obstáculo que a gente tem que vencer. E esse obstáculo está dentro de nós. Então, voltando lá para a pergunta de Tiago. De onde vêm as discussões e brigas em seu meio? Acaso não procedem dos prazeres que guerreiam dentro de vocês? Olha aí. Tiago também falando a mesma coisa que Paulo. Os problemas, as confusões, elas surgem por causa dos prazeres, dos desejos, dessa vontade que nós temos de ser, de estar acima de Deus, de tirar Deus do centro. E aí a gente confunde tudo, a gente vira tudo de ponta cabeça e as coisas ficam difíceis. Mas você pode estar dizendo assim, bom, pastor Marcos, então aí o senhor está dizendo que eu sou responsável por tudo? Não. Eu estou dizendo que o pecado que habita em cada um de nós confunde os relacionamentos. Eles muitas vezes dificultam os relacionamentos. Mas obviamente que existem pessoas que pecam contra nós. E a Bíblia sabe disso, a Bíblia é muito realista. E quando pecam contra mim? Quem causa vítimas precisa encarar o seu pecado. A vítima é responsável por sua reação ao pecado que foi cometido contra ela. A forma de invertermos o poder destrutivo do pecado é um relacionamento redimido. Se alguém está pecando contra você e você puder encarar essa pessoa, conversar com essa pessoa e de forma sábia e amorosa, confrontar a pessoa com o pecado que ela tem, que ela está causando a você, é excelente. Né? Mas geralmente a gente não faz isso. A vítima, né? Como diz aqui no texto, e a Bíblia vai declarar isso, porque eu posso ser vítima do pecado de outro, mas, mesmo nessa condição de vítima, eu sou responsável pela forma como eu vou agir ou reagir a esse pecado contra mim. Eu sou responsável. Por isso, a maneira bíblica para lidar com o pecado do outro é o que Salomão diz, e o próprio Paulo também diz, que a gente tem que pagar o mal com o bem. Ou seja, quando alguém te fizer o mal, não revide com o mal, porque você só aumenta o mal. Nosso instinto é pecar como reação a um pecado cometido contra nós. Nosso instinto é pecar como reação a um pecado cometido contra nós. Assim, acrescentamos mais problemas ao nosso problema. Como é que eu posso reagir quando alguém me ofende? Fazendo fofoca da pessoa, né? Maldizendo essa pessoa, destruindo o caráter dessa pessoa. E aí eu estou pecando de volta, ou planejando algum tipo de vingança, né? Isso é só exemplo, pode ser coisa pior que isso, como a gente vê nos nossos dias. A Bíblia nos lembra de que, mesmo nos casos em que nós somos a vítima do pecado de outros, no final das contas, o nosso maior problema diante de Deus continua sendo a inclinação do nosso coração para o pecado. Ainda que as pessoas pequem contra mim, isso não tira de mim a responsabilidade de agir de acordo com a vontade de Deus. E quando eu não vou agir dessa forma, como a gente já falou,
quando a gente planeja uma vingança ou começa a fazer fofoca, aí revela-se o pecado que há dentro de mim ou dentro de você. Tá certo? Por isso a gente tem que estar atento ao que os nossos pensamentos estão dizendo, o que os nossos desejos estão dizendo. Por que que tem essa vontade dentro de nós? Da onde essa vontade vem? Ela vem de Deus, de Jesus? Ela vem do Espírito Santo? Ou ela vem do nosso pecado que está dentro de nós? Eu sei que esse tema ele é um pouco pesado, às vezes ele é difícil, mas ele é muito importante. Porque é essa a realidade que a gente vive. E tem outra coisa, Deus não só fala dos nossos problemas, mas Ele também nos ajuda nos nossos problemas. Né? É isso que Deus faz, é a graça de Deus que nos ajuda. Então como é que a gente vê a graça de Deus nos ajudando? Cada relacionamento bom que temos é uma dádiva da graça de Deus. Deus nos oferece ajuda por meio da sua palavra, repletas de sábios conselhos. Ele nos deu o seu Espírito, que nos dá força para pedir perdão e para perdoar. Nos capacita com sua presença. Ele nos deu a comunhão numa família cristã. Ele nos deu os sacramentos. Como é que a graça de Deus me ajuda? Primeiro, sempre que você tiver um bom relacionamento, além de ser um esforço seu, talvez, e um esforço do outro, acima de tudo, é uma graça de Deus. Porque se Deus nos deixar sozinho, por nossa conta, nós não vamos construir bons relacionamentos. Mas pela graça dele, ele limita o mal, e a gente pode ter bons relacionamentos. Outra coisa é que a palavra de Deus, ela está à nossa disposição. A palavra de Deus tem conselhos, a palavra de Deus ilumina a nossa vida, a palavra de Deus orienta, edifica, a palavra de Deus tem conselhos sábios. Então isso é a graça de Deus para nós, é a palavra de Deus. E a gente perde muito não conhecendo a palavra de Deus. Outra coisa, o próprio Espírito Santo, ele vem habitar em nós, habita no crente, ele habita naquele que confia em Cristo e que segue Cristo pela fé. Ele vem habitar e ele é a nossa força. Às vezes você não sabe como fazer, ou não tem força para fazer, mas o Espírito Santo concede força, o Espírito Santo concede sabedoria, o Espírito Santo nos capacita a viver de forma adequada. Né? Outra coisa, Deus, pela sua graça, nos deu uma família cristã, nos deu uma comunidade, uma igreja. E é ali na igreja que nós também somos fortalecidos, somos animados, é ali também que nós somos desafiados, nós aprendemos. Então a igreja é uma bênção também de Deus para a nossa vida. E além disso, dentro da própria igreja, do culto, da oração uns pelos outros, nós temos ainda a ceia do Senhor, que é um momento de comunhão da igreja, que é através desses elementos, tanto o batismo quanto a ceia, eles também são bênçãos para a nossa vida. Então isso é o que Deus faz por nós por meio da sua graça. O problema é que entendemos graça como uma libertação dos nossos problemas. Na verdade, ela nos capacita a preservarmos ou perseverarmos em meio aos problemas. Erramos quando medimos o nosso potencial de lidar com as dificuldades com o tamanho e a duração do problema. Deveríamos olhar para o tamanho de Deus. Nosso problema tem tudo a ver com o pecado. Nosso potencial, tudo a ver com Jesus. Então, o problema é que a gente acha que Deus me concedeu uma graça. Ele me curou de uma enfermidade. Deus me concedeu uma graça, me livrou de um acidente horrível. Realmente, isso é graça. Mas não é só isso. Principalmente graça é a capacidade que Deus nos dá para perseverarmos diante das dificuldades. Isso também é graça.
Muitas vezes Ele não nos tira do problema, mas Ele nos dá capacitação, por meio do seu Espírito, por meio da sua palavra, por meio da comunidade, para a gente perseverar e vencer aquela dificuldade, e amadurecer e crescer espiritualmente. E a gente então erra também quando a gente olha para o problema e vê o tamanho do problema. E a gente esquece de olhar para Deus e ver o tamanho de Deus, de ver o quanto Deus pode fazer pelos nossos relacionamentos. Por isso tem muita gente que desiste dos relacionamentos, porque parou de olhar para a grandeza de Deus e começou a olhar para o tamanho da dificuldade. E outra coisa que a Bíblia fala, os nossos problemas têm tudo a ver com os nossos pecados. Mas o nosso potencial tem tudo a ver com Jesus Cristo. Jesus na vida da pessoa faz toda a diferença. A Bíblia nos ajuda a ser mais realistas em relação à dificuldade de relacionamentos e, ao mesmo tempo, nos concede uma compreensão mais esperançosa da graça de Deus nessa luta. Então, quando você estuda relacionamentos da perspectiva da Bíblia, você vai entender essa realidade que existe dentro de cada um de nós, que se chama pecado. Então a Bíblia é muito realista, dizendo que por causa do pecado, há uma grande dificuldade de mantermos relacionamentos, de termos relacionamentos sem confusão. Mas, por outro lado, a Bíblia também nos diz que nós não estamos sozinhos nessa batalha, nessa luta. Os nossos relacionamentos importam para Deus. Deus nos fez seres relacionais. Ele quer que a gente se relacione. E Ele está interessado em nos ajudar nos nossos relacionamentos. Então, a mensagem da Bíblia é uma mensagem realista, mas é uma mensagem cheia de esperança. E eu termino aqui dizendo para você o seguinte, perguntando: você tem vivenciado a ajuda de Deus em seus relacionamentos? Você tem experimentado a graça de Deus na sua vida? Você tem experimentado a capacitação do Espírito Santo nos seus relacionamentos? Você tem conseguido perdoar? E você tem conseguido pedir perdão? Você tem a força do Espírito Santo na sua vida, a presença de Deus na sua vida, para você construir relacionamentos redimidos? Isso é muito importante. É muito importante. E esse é o desejo de Deus para a sua vida. Relacionamentos redimidos. Amém? É isso aí, meu querido. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua presença aqui no canal da Igreja Aliança de Alphaville. E eu estou aprendendo muito. Eu espero que você também esteja aprendendo. E espero que esse tema esteja fazendo diferença na sua vida. Está bem? Nós, na próxima semana, na próxima quinta, teremos o nosso 4º encontro. E nesse 4º encontro a gente vai falar de um objetivo maior. Qual é o objetivo maior para a nossa vida que Deus tem? Certo? Por meio dos relacionamentos. Então, aguardo você na próxima quinta-feira, às 20 horas, aqui no canal da Igreja Aliança de Alphaville. Fique com Deus. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, Deus abençoe os seus relacionamentos. Ok? Muito obrigado pela sua companhia.